Olá, glória a Deus, Deus abençoe você e toda a sua casa, que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente você e toda a sua casa, amém? Os anjos acampam aí ao redor da tua casa, e o teu bairro, a tua região, a tua nação, o teu país é abençoado. Ore, profetize e declare, porque você é uma pessoa segundo o coração de Deus, amém? Glória a Deus, hoje nós vamos ler Atos, capítulo 5 ao 7, Atos, capítulo 5. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher, se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso, então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com a parte do dinheiro que recebeu pela venda do terreno? Antes de você vendê-lo, era seu. E depois de vender o dinheiro, também era seu. Então, por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos e mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos que souberam que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga qual foi, porque me diga, foi por este preço que vocês e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá à porta e agora vão levar você também. No mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro, e os moços enterraram, e vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilha entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniram no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de juntar-se ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por isso, os milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteira. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham da cidade vizinha de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos, resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e o puseram na cadeia, mas aquela noite o anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo, anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões, mas quando os abrimos não achamos ninguém lá dentro. Então o chefe do sacerdote e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido. Mas com os apóstolos, neste momento chegou alguém dizendo: escute, o homem que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente ao conselho, e o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinem nada a respeito daquele homem. E que foi que vocês fizeram? Espalharam os ensinamentos
por toda a cidade de Jerusalém, ainda querem nos culpar pela morte dele? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas Deus dos nossos antepassados o ressuscitou, e Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunha de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva, que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levasse os apóstolos para fora e os deixasse ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com esses homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante, e com isso conseguiu reunir 400 seguidores, mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados, e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Esse também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, nesse caso de agora, não façam nada com esses homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem dos seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e a chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Atos capítulo 7. Atos capítulo 6. Algum tempo depois, o número dos judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou. Muitos que tinham sido criados foram da terra de Israel e começaram a se queixar de que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária do dinheiro. Então os 11 apóstolos reuniram todo o grupo dos seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então, eles escolheram Estevão, um homem cheio de fé e o Espírito Santo e do Espírito Santo. E também Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram a mão sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém. O número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio do poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo, mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo da cidade de Cirene e Alexandria. Entre esses e outros judeus da região de Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então eles pegaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois agarraram Estevão e os levaram ao conselho superior. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentira a respeito dele, e essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra
o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes de que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do Conselho Superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Atos capítulo 7. O grande sacerdote perguntou a Estevão: o que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutes. O glorioso Deus apareceu aos nossos antepassados Abraão. Este morava na região da Mesopotâmia antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da Galiléia saiu da Caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um plano desta terra, mas prometeu que ele ia dar toda esta terra e que depois dele seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essas promessas a Abraão, ainda não tinha filho. Ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiro em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. E Deus disse ainda: eu castigarei a nação que o escravizar. Depois disso eles voltarão daquela terra, mesmo adorarão nesse lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Por isso Abraão circuncidou o seu filho Isaque uma semana depois do seu nascimento. Isaque circuncidou seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com os seus 12 filhos, os patriarcas. Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e os livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis, e Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimento e muito sofrimento no Egito e em Canaã, e os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez José contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito e ali ele e os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte dele. Depois os corpos dele foram trazidos para Siquém e posto no túmulo de Abraão. Posto no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amor por certo preço. Quando estava chegando o tempo que Deus de cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados a ponto de obrigá-lo a abandonar as suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança. Durante 3 meses seus pais cuidaram dele em casa, mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou seu próprio filho, e assim ele ficou instruído em toda a ciência do egípcio e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-lo por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e tentando apartar a briga. Disse: homem, escute vocês, seu irmão, por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian, e ali nasceram 2 filhos dele.
40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo apareceu a ele por meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. Quando Moisés ficou admirado com o que estava acontecendo, chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor e lhe disse: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: tire a sandália, pois o lugar onde você está, um lugar santo, um lugar sagrado. Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o gemido deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. E Estevão continuou: esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder libertador com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra também, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos os israelitas: do meio de vocês Deus escolherá e enviará para vocês um profeta. Assim como ele enviou, foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com os anjos e com o anjo que falou com eles no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou a mensagem viva de Deus. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Araão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro, mataram animais para oferecer a ele como sacrifício. Depois deram uma festa em honra à imagem que eles mesmos tinham feito. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas dos céus, como está escrito no livro dos profetas: o povo de Israel foi para mim, que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante 40 anos no deserto. Vocês carregaram a barraca do deus Moloque e também a imagem da estrela de Raifã, o deus de vocês. Esses eram ídolos de vocês que vocês tinham feito para adorar. Por isso vou mandar vocês para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham conseguido a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e o levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou de diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para Deus de Jacó. Mas foi Salomão que construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casa construída por seres humanos, como disse o profeta. O céu é o seu trono, diz o Senhor, a terra é o estrado do seu descanso. Os meus pés, que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir esse lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? Então Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração, surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram o mensageiro de Deus e que no passado anunciaram a vida do bom servo, e agora vocês traíram e mataram. Vocês receberam a lei por meio dos anjos e não têm obedecido essa lei. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para os céus e viu a glória de Deus e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo os céus abertos, o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto:
avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram o moço chamado Saulo tomando conta da sua capa. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava a Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou e gritou bem com voz bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Amém. Deus abençoe.